E aí galera, aqui é o PsyPlay, tô gravando mais um vídeo relacionado à pesquisa. Dessa vez o tema é jogos violentos, We've heard there's né, e supplies in the area. agressividade There's dos uniforms jogadores. floating around too. E Watch eu your acho que six. esse é um tema que muita gente assim se incomoda quando a gente vê na televisão, porque a TV traz de uma maneira muito superficial e muito sensacionalista, né, que é aquela coisa do jogo como culpado de tudo e sabemos que não é bem assim que funciona, né? E eu vou tentar trazer aqui no vídeo algumas informações mais acadêmicas para esse tema, de uma forma não tão sensacionalista, né? Mas a resposta para a pergunta que todo mundo se faz, né? Se os jogos causam ou não comportamentos agressivos, eu diria que assim, é uma resposta simples, mas que ela tem desdobramentos muito complexos, né? E a resposta no caso é depende, porque você tem casos de pessoas que jogam e ficam realmente mais agressivas, mais violentas. E tem casos de pessoas que jogam e não ficam mais até relaxadas, mais tranquilos. Né? E para esses dois, vamos colocar assim, esses dois viés, existem pesquisas. Né? De uma forma mais sucinta, existem pesquisas que falam que quanto mais você joga um jogo violento, mais dessensibilizado à violência você vai ficar. Let's go. Né? All right, good to go. E aí tem gente que pode até discordar disso, mas All done. eu acho que é meio difícil você discordar de uma coisa que você já vivenciou. Né? De que maneira? Bomb Quando set. você Watch pega, your por exemplo, ass. só pra exemplificar, quando você pega um filme de terror e você tá assistindo. Você fala, vou fazer aquelas sessões, tipo, assistir Star Wars, né? Do 1 ao 6, só que você faz isso com filme de terror. Né? E você faz isso com filme de terror, você tem uma dessensibilização muito grande. Quando você chega, por exemplo, quando você começa a ver o primeiro filme, você até vai tomar alguns sustos. Quando você chega no segundo filme, você já não se assusta tanto. Né? E assim sucessivamente, quanto mais filmes você vê de terror, menos você vai se assustar. Para o jogo violento é o mesmo caso. Quanto mais violência você tiver ali, menos impactante ela vai se tornar com o passar do tempo. Né? Se eu jogo, por exemplo, pegar outro tipo de exemplo, se eu jogo God of War, né? Eu comprei a coletânea, tenho 6 jogos. Pô, eu vou jogar o primeiro, vou gostar, vou jogar o segundo, vou gostar. Quando eu chegar no último, eu vou gostar porque ele é muito mais bonito, né? E tem algumas diferenças e a história é legal também, mas o gameplay dele talvez não seja tão impactante porque já se tornou repetitivo, né? Mesma coisa com a, como eu falei, mesma coisa com a violência, com filme de terror, com qualquer outra coisa, filme de comédia, né? Você começa a rir de algumas piadas, mas de repente as piadas começam a ficar meio que prontas, então você não ri tanto, né? Você ri porque é engraçado, mas não com aquele mesmo, vamos dizer assim, com aquela mesma vontade que você teve no primeiro filme que você assistiu. E o jogo é a mesma coisa, né? Quanto mais violência você tem presente, menos sensível você fica a ela. Give me a Né? sec. Só que quando All esse done. tipo Let's de go. pesquisa vai para televisão, ou tipo de notícia como o garoto lá que matou os pais por causa do Assassin's Creed, né? O cara, os garotos de Columbine que mataram por causa do Doom, se eu não me engano, e por aí vai. Hunter! Oh, I'm hurt. Hunter, look alive. Você tem pessoas que, né? Você tem pessoas que assim, elas têm uma carga de problema, vamos dizer assim, psicológico e emocional para lidar com a violência. E aí eu acho que é o ponto principal. Se você não sabe lidar com violência, você não vai saber lidar com qualquer outros tipos de violência ali dentro, né? Porque a violência são vários fatores, ela não é um fenômeno isolado que se define por um fator, por exemplo, o jogo violento. A violência é uma cultura, né? Ela é um símbolo já da sociedade, vamos dizer assim. E diante disso, né,
dá pra, vamos dizer assim, dá pra tentar entender um pouco como funciona, né? Porque você chega lá, a violência ela, né, ela são vários fatores, não é uma coisa única, né? Não é um fenômeno único e uniforme. Ele você começa a ter vários, como eu falei, vários viés, né? Pessoa que joga e relaxa, pessoa que joga e fica mais agressiva. E por aí vai, né? Então, assim, Fuck! quando você pega um caso como o de Columbine, você não pode pegar e pensar, o cara matou as pessoas I'm fucking porque ele dying over jogava um here! determinado tipo de jogo. Mas ele vivenciou determinado tipo de violência que ele teve que externalizar aquilo de alguma maneira, né? E é mais ou menos isso que a gente tem. A pessoa que joga o jogo hoje e ela consegue relaxar com o jogo violento, ela pega toda a carga, vamos dizer assim, emocional que ela tem de violência e deposita no jogo. Não é à toa que você pega jogadores extremamente bons em determinado tipo de jogo, né? Porque eles se dedicaram muito àquilo ali. Eles colocaram tudo que eles tinham de carga negativa nesse ponto no jogo, né? Então desenvolve muito para aquele ponto ali. Mas tem pessoas, como eu falei, que às vezes não sabem lidar com essa carga, né? Essa carga emocional de assim, essa carga emocional em si, né? E que vem misturada de violência, de agressão, de felicidade, de um monte de coisa, um monte de emoções, sentimentos. E aí a pessoa ela fica perdida. Aí quando ela externaliza, ela é confusa, né? Essa carga, a ação dela se torna confusa. E muitas vezes é agressivo, porque como eu falei, é uma carga tão grande que você perde o controle, né? Wait up! E aí All done. você tem os Let's casos go. como Boom! os que eu citei assim, né? E tem outros inúmeros casos, né? O do linchamento, por exemplo, pode ser um exemplo também, porque Bomb set. as Watch your pessoas estão ass. cansadas da violência no dia a dia. E na primeira oportunidade que elas têm de que tem um boato de que tem alguém cometendo crime, vem aquela frase típica, né? Bandido bom é bandido morto. Né? E aí, pô, mulher fazia bruxaria e tal, não, vamos matar, porque tá pegando criança. Mesmo que não fosse real a ameaça e a própria denúncia. Mas é uma carga que elas não tinham controle. Despejar, claro que tem inúmeras outras situações, né, de psicopatias ali dentro também, mas só para tentar dar uma explanada nesse ponto. Turret's down. Né? E aí você tem essa questão de toda você saber lidar com a carga emocional da violência que você vivencia ali no jogo e que você vivencia no seu cotidiano, com a violência, assim, com a sua própria violência, né? Sua característica de ser humano violento, porque todo mundo tem um pouco disso. Né? A violência ela não precisa ser uma agressão física, ela pode ser uma Watch agressão my ass. verbal, ela pode ser um silêncio Good to go. constrangedor, né? E como eu falei, a violência ela não é uniforme, ela tem, né, inúmeras, vamos dizer assim, modalidades, né? E aí dentro disso entender que, né, That'll teach you. a violência ela vai depender de como a pessoa lida, né? A violência em geral ela depende de cada pessoa. E aí tem os, como eu falei, tem os viés de pessoas de pesquisadores que colocam a violência dentro do jogo como algo extremamente apocalíptico. Que tipo, o jogo violento vai tornar mais violento. Para uma pessoa que não sabe lidar com violência, sim, torna mais violento, dessensibilizado à própria violência, né? Aí a pessoa começa a ser agressiva, mas ela não se percebe One agressiva. down. E muitas vezes até mesmo a agressão delas deixa de ser uma idealização e passa para ação, né? Isso acontece. E como eu falei, também tem o viés de pessoas que fazem, de pesquisadores, né, que colocam a violência como algo positivo, como algo benéfico, que seria no sentido One down. né, de você poder jogar o jogo, como eu falei, e relaxar. E a partir desse relaxamento você vai
amadurecendo as próprias configurações de violência que você tem, né? Tem uma autora que ela fala muito desse ponto, que é a Aline Alves, e ela coloca né? E ela coloca esse aspecto da violência, vamos dizer assim, que é um efeito catártico, né? Que é o da ressignificação, você jogar para poder relaxar ali. E dentro desse relaxamento, dessa, vamos colocar assim, descontração, você consegue não só ressignificar a sua violência, né? Seus comportamentos violentos, mas aprende a controlá-los e até mesmo a modificá-los para algo em benefício, né? Como eu falei, o jogador que às vezes ele tem uma violência muito alta no cotidiano e quando ele joga é para relaxar e ele consegue relaxar ali dentro de ser um bom jogador, por exemplo, né? Ele se torna bom naquilo, porque ele pegou toda aquela carga que ele tinha e colocou no processo de catarse dele, ele colocou no jogo e se tornou bom naquilo. Ele ressignificou toda a violência por exemplo, ele sofre bullying, ele apanha em casa e coisa assim. Ele pegou tudo aquilo ali e jogou em alguma coisa bacana para a vida dele. Né? Você deve conhecer alguma outra pessoa que teve isso, sofreu. Um exemplo claro disso é o nerd, né? O vulgo nerd dos anos 80, 90, que sofreu um bullying extremamente alto, né? Mas em compensação o cara era extremamente inteligente, né? Era um cara que assim pegou vamos dizer, tudo que ele sofria ali e jogou para os estudos. E ele se tornou alguém, vamos dizer assim, superior, né? Mas como eu falei, cada um vai saber lidar da própria forma com a própria violência, né? E aí, como eu falei, tem essa autora, a Aline Alves, né? E ela coloca esse aspecto do relaxamento. E você tem essas questões assim, tipo o viés da pesquisa que fala que os jogos violentos causam violência por causa da desinibição do sentimento de violência, né? Da imagem, que é o ato violento, e as pesquisas que falam do efeito catártico como algo positivo, como algo benéfico para o sujeito, né, para o jogador. Que é, se a gente parar um pouco para analisar, né, às vezes é muito parecido com o que a gente vê com quem vai em academia, né, aquele cara que o cara tá tão carregado ali que quando ele vai para academia ele volta relaxado, ele volta mais tranquilo. É nesse aspecto, né, o jogo pode ajudar nesse ponto também. E aí, nesse ponto vem uma questão que eu achei em algumas pesquisas, que eu acho importantíssimo ressaltar, né? Que é a questão de que não basta você achar assim, você tem um filho e tudo, e de repente você fala, vou comprar o jogo aqui porque viu o cara falar que é positivo, né? Não é assim que funciona. Na verdade, você tem que participar daquele cotidiano ali, né? Você tem que estar envolvido naquela ação e relação com seu filho durante o jogo, para você poder falar para ele, passar para ele quais são os valores positivos e negativos ali dentro, né? Uma coisa que eu vejo assim é muito alguns pais que chegam lá, compram, por exemplo, GTA V pro filho e o filho se torna agressivo, o filho se torna violento. E eles não sabem por quê, eles não sabem explicar, mas é porque o jogo é violento, né? Não era apropriado para a idade deles. E aí nesse ponto, deixar bem sucinto assim, é interessante você entender que o jogo violento, ele, né, se tem esses dois pontos como eu falei, ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Isso depende de como você vai se relacionar com o jogo e como você se relaciona com a própria violência. E aí eu deixo um adentro para
para quem tem criança em casa, né, e assiste ou conhece, ou tem um irmão menor, se você joga com ele, conversa com ele sobre aquele jogo. Ah, mas ele joga, meu filho tem 14 anos e joga The Last of Us numa boa. Ele pode até jogar numa boa, mas entenda o que, que é o jogo para ele, né? Como ele enxerga aquilo ali. Porque senão, realmente, se ele começa a sofrer de determinados tipos de violência que você desconhece, uma hora ele vai descarregar toda aquela carga que ele tinha. E às vezes não é sempre no jogo que você descarrega, né? É em outro aspecto. Que aí é onde a gente entra com os casos de, né, como eu citei, de Columbine, do Realengo e tudo, que os caras chegam lá e descarregam tudo em outras pessoas, né? Que às vezes não tem nada a ver, né? Não estão ali naquela situação dele, mas tá na hora errada, no lugar errado. E eu acho que assim, por alto nessa pesquisa, porque é um tema muito amplo, eu vou ver se eu trago ele em outro vídeo. Dá para trazer esses dois viés assim, de pesquisa. Eu vou tentar trazer dois vídeos, um só falando todas as pesquisas que falam mal e o que, que elas falam, e outro só falando positivo, né? Vou deixar na descrição aí alguns links interessantes de artigos, né? Em especial vou deixar o da Lin Alves, que é uma pesquisadora brasileira, e ela pesquisa muito na área de jogos, como linguagem, como forma de comunicação. E aí quem tiver interesse, dá uma olhada, né? Eu recomendo bastante. E ela tem um livro muito bom sobre esse tema, que se chama Game Over. Eu vou deixar o link também dele, de onde você pode adquirir. E eu recomendo bastante. Ali, nesse ponto, ele é um livro, acho que de 2004, mas ele é bem, para a autora, assim, é uma autora bem atual. Ela está sempre se atualizando, sempre escrevendo artigos nesse tema, né? E ajuda bastante nisso, para quem tem interesse. E, assim, por hora é isso. Se gostou, dá o like, compartilha. Se quiser, favorita. E se não está no canal e quiser, se inscreve aí para, né, ajudar a crescer e tá vendo quais são os outros trabalhos que eu pretendo fazer. E como eu falei, eu vou tentar trazer nos outros mais dois vídeos relacionados a esse tema, um só falando mal e outro só falando bem. Porque eu quis dar vamos dizer assim, uma mapeada por alto agora, mas depois eu vou elaborar mais ainda, né? Porque esse tema não dá para falar em 15 minutos, meia hora, é muito pouco tempo para algo tão amplo, né? Então eu vou deixar específico esses dois pontos para vídeo. Mas é isso, né? Obrigado pela atenção e até o próximo.